Olá, pessoal. Professora Luana aqui, professora de matemática. Daremos início a mais uma aula. Hoje estaremos fazendo a introdução do conteúdo de funções. Inicialmente, o que é uma função? Função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, geralmente representado pela variável x, a um único elemento de outro conjunto, normalmente representado pela variável y. Para cada valor de x, podemos determinar um valor de y. Dizemos então que y está em função de x. Porém, antes de dar continuidade a esse relacionamento algébrico de ficar utilizando variável x, variável y, vamos primeiro enxergar o que é uma função através do diagrama de Venn. Beleza? Aquele diagrama que eu tinha passado para vocês em outras aulas. Nós temos aqui dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Colocamos o nosso diagrama já conhecido. Temos que o conjunto A possui 5 elementos e o conjunto B possui 5 elementos. Então, se ele é uma função, cada elemento de A vai possuir o seu representante em B. Importante e interessante notar que a quantidade de elementos em A vai ser exatamente igual à quantidade de relações ou ligações existentes para o conjunto B. Então, esse elemento está sendo ligado em B, assim como os outros. Então, 5 elementos em A vai possuir exatamente 5 ligações em B. Ah, professora, isso quer dizer que a quantidade de elementos de A vai ter que ser igual à quantidade de elementos em B? Não. O que nós temos aqui? Nós temos o caso de que o A possui 5 elementos e o B possui 3 elementos. Como é uma função, vai existir 5 ligações. Não importando que as ligações estejam levando, reparem no que eu falei, estejam levando, no caso, 2 elementos estejam levando em um elemento de B. Ou seja, o B pode receber 2 ligações, mas do A vai ter que sair exatamente a quantidade de ligações, exatamente a mesma quantidade de elementos. Então, se o A possui 5 elementos, então a função de A para B vai ter que possuir 5 ligações, ok? Vamos pegar aqui um outro caso. Nós temos que o A possui 3 elementos e o B possui um único elemento. Então, o B é um conjunto unitário. Mesmo assim, o A vai possuir 3 ligações para B. Então, independente da quantidade de ligações recebidas, nós temos que de A vai ter que sair 3 ligações. E o B pode receber 3 ligações, por mais de que ele seja um conjunto com apenas um elemento. Agora vamos analisar quando não é uma função. Não é uma função, dado o conjunto de A para B, quando do mesmo elemento saem 2 ligações. Lembra que eu falei ali atrás? De um elemento de A teria que sair uma única ligação. Opa, nesse caso de um elemento saiu 2 ligações. Isso é impossível para uma função. Então, nós temos que essa relação aqui não é uma função. Vamos analisar outro caso onde não é uma função. O A possui 5 elementos, o B possui 4 elementos. Se o A possui 5 elementos, teria que sair 5 ligações. Não pode jamais acontecer de sobrar um elemento em A. Se sobrou, já não é uma função. Aqui, nós temos que está saindo as ligações, mas não está chegando em ninguém. Isso também não pode acontecer. Não pode acontecer de não chegar em ninguém. Tem que ter pelo menos um único elemento em B para receber as ligações de A. E dando continuidade, nós temos aqui o caso em que o A possui 4 elementos e o B possui 5 elementos. Mas de um elemento em A, particularmente, aconteceu 2 ligações. Isso não pode acontecer. De A teria que sair exatamente 4 setinhas. Como saíram 5, nós temos que isso daqui não é uma função. Bom, por hoje é só, pessoal. Façam as atividades. Como estamos na época de coronavírus, lembre-se, lavem as mãos.